Queridos, vamos nos encaminhar então para a parte final da aula de hoje. Já vimos as classificações mais básicas aqui da química orgânica, não é? Como você bem sabe, como o professor já havia comentado contigo. Vamos então para as cadeias carbônicas, que é a parte final e, sinceramente, talvez a mais fácil da aulinha de hoje. Afinal, é só seguir o mapinha mental feito pelo professor aqui que não tem erro. É muito fácil e, veja, é um dos postulados de Kekulé da química orgânica, a capacidade que o carbono tem de se ligar entre si como se fosse um imenso Lego. Eu vou mostrar para você aqui para que você perceba como é fácil entender isso. Ó, o carbono, ele consegue se conectar a outros carbonos com uma facilidade tremenda, ó. E aí você pode, ficar montando sua molécula como você bem entender, conforme você quiser. Se você quiser ficar brincando, você vai ficar brincando sim, tá vendo? Como você está fazendo. E assim vai. Então você pode fazer várias combinações diferentes com os carbonos. E isso você não pode fazer, por exemplo, com átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio. Não, isso você só fará com os carbonos. Eles é que têm essa capacidade incrível de concatenação, de se ligar entre si. E esse monte de carbonos encadeados a gente chama de cadeia carbônica. A cadeia carbônica não é nada mais nada menos do que um encadeamento de carbonos, ou seja, vários carbonos ligados a si, gerando uma grande corrente ou sequência de carbonos. Essas cadeias, elas podem ser abertas ou fechadas, como você bem pode ver. Então, aqui você tem um exemplo claro de uma cadeia que é aberta, porque as pontinhas não se unem. E se elas forem, enfim, como ciclos, desse jeito, ó, assim, pentágonos, quadrados, hexágonos, tá vendo? Você tem cadeias que são, obviamente, fechadas. Então, é bem fácil mesmo categorizar as cadeias. Basta você ver se elas são abertas ou fechadas, para começo de conversa. Vamos lá? Então, cadeias carbônicas, como a gente fez, o professor fez aqui no mapinha mental, são grandes concatenações de carbono, que podem ser ou abertas ou fechadas. Vou colocar aqui exemplos para vocês verem, tá? Tanto de abertas quanto de fechadas. Como seria uma cadeia carbônica, obviamente, aberta, ou acíclica, de não fechada. Cadeias abertas são cadeias como essas que você está vendo aqui, onde as pontinhas não se encostam, elas não se tocam, elas não se parecem, obviamente, com quadrados, pentágonos, hexágonos. Você pode perceber claramente que as cadeias são abertas, como você está vendo. Agora, quando que elas serão fechadas ou cíclicas? Muito fácil. Quando elas se parecerem com triângulos, com quadrados, com pentágonos, com hexágonos, tá vendo? Assim. Acho que foi o hexágono mais feio do planeta, tanto que eles fizeram um ciclo. Então, quando elas forem fechadinhas, cíclicas dessa forma, você só precisa chamá-las de cíclicas ou fechadas. Então, essa é a primeira categorização que você pode fazer sobre cadeias, sobre esse engajamento, esse encadeamento que os carbonos podem ter. Bom, as cadeias fechadas, elas têm mais uma classificação, que é uma classificação bem importante, entre a presença ou não de aromaticidade. Elas vão ser chamadas de alicíclicas, ou seja, deixa eu colocar aqui para você, ó, não aromáticas, não são aromáticas, tá? Não são aromáticas. Então eu vou escrever direitinho para que você não se confunda. Ó, são cadeias fechadas não aromáticas. Para ficar bem fácil. Não aromáticas. Assim. Ok? Então isso é bem importante
assim você não vai se atrapalhar, tá escrito ali, né? Então fica já registrado. Caso você não tenha entendido, o professor mostra para você. Ó, cadeias ali cíclicas são os triângulos, os quadrados, os pentágonos, todas as que não são aromáticas. Por quê? Óbvio, porque as cadeias aromáticas, não quer sair um pentágono de jeito nenhum. Deixa eu fazer desse jeito primitivo. Ó, hexágonos, tá vendo? Olha ali o hexágono, desse jeito, tá vendo? Mas não são aromáticas. Por quê? Como é que eu sei que não é aromática? Porque não possui o núcleo aromático, que é o que identifica a aromaticidade. As aromáticas possuem o anel benzênico. Tá, mas o que é o anel benzênico? Eu nunca entendo isso. O anel benzênico é aquele hexágono com a bolinha dentro. Assim, isso é aromaticidade. Quando ocorre isso, você chama de núcleo aromático. Então você tem um núcleo aromático ou anel benzênico. Benzênico. Dessa maneira. Mesma coisa, tudo igual, tá, pessoal? Núcleo aromático ou anel benzênico. Tendo um anel benzênico ou núcleo aromático, você considera a cadeia como aromática. Bem fácil, bem simples, e assim você consegue já dar uma boa diferenciada nesse nosso mapinha mental. Continuando, as cadeias aromáticas, elas podem ter um núcleo aromático. Deixa eu colocar aqui para você. Deixa eu fazer assim para ti. Desse modo. Deixa eu ver se ele vai agora. Um núcleo aromático, por isso mononucleadas, ou podem ter vários núcleos aromáticos. Dessa maneira, ó. Um aqui. Assim. Tá vendo? Ó, um núcleo, dois núcleos. Desse jeito. É possível ter isso, professor? Claro! Tá aqui mais um núcleo. Deixa eu ver se ele... Opa, fechou direitinho. Mais um núcleo aromático. Beleza? Então, tranquilo, é possível, sim. E, aliás, é muito comum. Você pode ter 2, 3, 4, vários núcleos juntos. E esses núcleos, eles podem estar colados um no outro, exatamente como você está vendo aqui, ó. Eles podem estar... Deixa eu tirar isso, que senão não vai dar certo. Vou ter que desenhar. Eles podem estar colados um no outro. Um assim. Aqui. Coladinhos um no outro, que a gente chama de condensados. Tá? Dessa maneira. Aqui, fechou. Tá vendo? Eu vou colocar 3 para você ver. Ó, estes seriam núcleos condensados. Estão todos juntinhos, um do ladinho do outro, todo mundo unido. Ou então eles podem estar isolados. Você pode ter um aqui. Assim. Aí você pode ter alguns carbonos, por exemplo. Ó, você tem uma cadeia que é polinucleada, de fato, mas esses núcleos, eles não estão juntos, né? Eles estão isolados. Tá? Então, se você quiser, inclusive, você pode fazer uma associação da polinucleada também às isoladas ou condensadas, não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, as polinucleadas, elas podem ser isoladas ou condensadas. Não há problema algum nessa análise, você pode mantê-la. Bom, as cadeias que são... Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas abertas então, porque a gente viu apenas as fechadas por enquanto. Vamos dar uma olhadinha nas abertas. Tanto as abertas quanto as fechadas, elas possuem classificações que são muito semelhantes. Tá, pessoal? Muito semelhantes mesmo. Como assim? Ó, tanto as abertas quanto as fechadas, elas podem ser classificadas como homocíclicas ou homogêneas, heterocíclicas ou heterogêneas, saturadas, insaturadas, normais ou ramificadas. Então são classificações comuns
para ambas. Eu separei apenas para que você pudesse ver primeiro numa, depois na outra, mas são classificações bem simples. Portanto, vou te convidar a classificar comigo primeiro as abertas, ok? Ou não fechadas. Quando uma cadeia vai ser aberta e homogênea? Ela será aberta e homogênea quando não houver entre carbonos átomos que não sejam carbono. Lembrem que você não pode dizer, por exemplo, esse oxigênio aqui, ele é um heteroátomo? Se você chamar esse oxigênio de heteroátomo, você tem que chamar todos os hidrogênios que estão ligados aqui também de heteroátomos. Então, o heteroátomo é um átomo que está entre carbonos e não é carbono. E isso configurará uma cadeia como heterogênea. Então, por exemplo, esse oxigênio que você tem aqui embaixo, ele não é um heteroátomo. Se ele fosse um heteroátomo, todos os hidrogênios também teriam que ser. E não é verdade, não são heteroátomos. Então, uma cadeia homogênea é uma cadeia que tem apenas carbonos entre carbonos. Assim, não pode ter entre carbonos nenhum átomo que não seja carbono. Para contrastar isso, deixar bem fácil, olha a hétero. Você tem aqui, vamos supor, carbono, oxigênio, nitrogênio, tá vendo? Estes são heteroátomos. E se eles são heteroátomos, eles fazem dessa cadeia cadeias heterogêneas. Então você tem dois heteroátomos. Portanto, uma molécula que tem heteroátomo é uma molécula que tem uma cadeia heterogênea. Tem que ser um elemento diferente de carbono entre carbonos. Isso gerará uma cadeia heterogênea. Tudo bem? Saturadas e insaturadas. Outra classificação muito fácil mesmo. Tá? Deixa eu só fazer aqui para ti. Não vai dar. Tá? Então vou fazer aqui pro ladinho. Quando uma cadeia vai ser saturada? Ela vai ser saturada quando ela possuir entre carbonos, preste atenção, apenas ligações sigma. E insaturadas quando vocês tiverem ligações duplas, ou seja, ligação pi, né? Ou triplas, ou, obviamente, duas duplas entre carbonos. Assim, que são chamadas de insaturações. Então, uma cadeia aberta saturada é uma cadeia que não tem ligação, veja, dupla ou tripla entre os carbonos da cadeia. Veja que você pode ter uma dupla fora da cadeia, que não seja entre os carbonos, como o caso do oxigênio. É uma dupla, mas não é entre carbonos. Então, não é considerada uma insaturação. Agora, se você tiver ligações duplas, desse modo, ligações triplas, assim, você tem insaturações. São cadeias insaturadas. Duplas, triplas, duas duplas, que sejam, sempre vão configurar insaturações nas cadeias. Tudo bem? Mas veja, entre carbonos. Normal e ramificada. Uma cadeia vai ser normal quando ela não possuir carbonos terciários ou quaternários. Ou seja, ela tem apenas um carbono no início e um carbono no final da sua cadeia. Se você chamar, por exemplo, esse cloro aqui embaixo de ramificação, lembra que você tem que chamar todos os hidrogênios que estão aqui, também de ramificações. A ramificação obrigatoriamente tem que ser feita por carbono. E veja, hidrogênio, cloro, não é carbono. Ramificações são segmentos de carbono que saem da sua cadeia. Por exemplo, preste atenção nessa cadeia que eu vou fazer. Ela tem carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui. Ela tem vários ramos de carbono saindo dela. Portanto, é uma cadeia ramificada. Veja que esses carbonos, consequentemente, são carbonos terciários e sempre que houver carbono terciário e ou quaternário, você tem uma ramificação. De novo, os ramos precisam ser de carbono. Se não forem de carbono,
não são ramificações. Se você quer uma dica para facilitar isso, você pode olhar pelas pontas. Como assim pelas pontas? É pelo número de pontas com carbono, quer ver? Olha só, vou pegar essa cadeia aqui para você ver, vou inventar uma cadeia. Ó, quantas pontas de carbono tem? Defina ponta, tipo início e fim. Não entendi. Ó, vou mostrar para você. Uma pontinha, duas pontinhas. Então, se tiver até duas pontas de carbono em cadeias abertas, você tem cadeias normais. Tá? Tipo, não entendi. Tá, vamos lá. Essa cadeia aqui, por que ela não pode ser uma cadeia normal? Não, ela não é. Por que ela não pode ser uma cadeia ramificada? Não, mas ela é ramificada. Não, ela não é ramificada. Ah, mas tem ali os ramos, ó, nitrogênio, oxigênio. Não, repito. Se você chamar o nitrogênio, o oxigênio aqui de ramificação, você tem que chamar todos os hidrogênios que estão aqui de ramificações também. Porque o seu critério foi, tem uma coisa pendurada na cadeia. Ué, mas os hidrogênios também estão ali. Então não é isso que define uma ramificação. Ramificações são segmentos extras de carbono na cadeia. Eu gosto de brincar da seguinte forma. É como se fosse um mapinha do Waze. Tá? Você pega ali o Waze e você faz um mapinha. Assim, tá vendo? Onde o trajeto é trilhado pelos carbonos. Tá vendo? Assim. Ó, desse jeito. Então, se você tiver mais do que um caminho, você tem uma cadeia ramificada. Se você tiver apenas um caminho, você tem uma cadeia não ramificada. Ou seja, nessa molécula, se você observar bem, ó, vou mostrar aqui para ti. Você tem vários caminhos. Você pode começar, entrei na estradinha, ó, comecei. Parei. Ou eu posso descer, eu posso ir reto, tá vendo? Ó, vou continuar, vou subir. Você tem esse caminho. Só que você pode ter também esse caminho aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, outro caminho, são ramos. Ramos que saem da cadeia. Você pode ter esse outro caminho aqui, ó. Viu só? E você pode ter ainda, veja, deixa eu ver aqui, este outro caminho. Olha quantas possibilidades você tem. Porque é uma cadeia muito ramificada. Em ramificação tem que ser de carbono, senão não é ramificação. Tudo bem? Bom, voltemos aqui então. Cadeia ramificada, certo? Deixa eu colocar mais uma aqui para você, para a gente se entreter. Ó, olha os raminhos ali. Muitos ramos. Tem muitos carbonos terciários e quaternários. Quando houver carbonos terciários e quaternários, esse aqui é terciário, terciário, quaternário, você tem ramificações. Cadeia bastante ramificada. Na aula que vem a gente vai trabalhar com classificação de ramificações, dar nome para elas, então fiquem tranquilos. No momento você só precisa saber identificar quando a cadeia é ou não é ramificada. Tudo bem? Então, de novo, se você gostou da teoria das pontas, com duas pontas de carbono no máximo, você tem uma cadeia normal. Se você tiver mais do que duas pontas de carbono, como essa que tem 5, é ramificada, e essa aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, também é ramificada. Tudo bem? Estas mesmas análises, elas podem ser feitas, evidentemente, para as moléculas aqui em cima, as cadeias que são fechadas. Um detalhe, por favor, observem que eu fiz aqui uma conexão, as aromáticas também podem ser classificadas desse jeito. Tá? Então você pode ter uma aromática homocíclica, uma aromática heterocíclica e assim por diante também. Por isso que você tem as flechinhas indicando que há uma conexão naquela classificação também. Eu vou inclusive usá-las aqui para tentar facilitar a sua vida. Mas isso é muito difícil. Não é, querido. Ó, por exemplo, quando que eu vou ter uma cadeia fechada
homogênea ou homocíclica? Quando só houver carbonos entre carbonos. Quando eu vou ter uma cadeia fechada, heterocíclica. Quando entre carbonos houver um átomo que não seja de carbono. Tipo, por exemplo, aqui o oxigênio, que é um heteroátomo. Ou seja, é a mesma classificação das abertas, só que agora num contexto fechado. Tudo bem? Saturadas e insaturadas, mesma coisa. Quando que eu vou ter uma cadeia fechada saturada? Quando só houver ligação simples entre carbonos. Quando eu vou ter uma cadeia fechada insaturada? Quando você tiver ligações duplas entre os carbonos de uma cadeia fechada. Simples assim. Tá, mas eu não entendi muito bem a normal e a ramificada. Vamos lá. Quando eu vou ter uma cadeia fechada normal? Quando não tiver carbono terciário nem quaternário. É um jeito simples de ver. Porque quando elas são fechadas, você não vai ter pontas soltas, elas são todas fechadinhas. Agora, quando houver carbono terciário ou quaternário, sempre vai ser uma cadeia ramificada. Tipo isso. Esse carbono aqui, ó, terciário, ramificação. Tá, ali tem um raminho. Inclusive, a URGS gosta de chamar cadeias que são fechadas e ramificadas de mistas. Então, eu vou escrever isso para você aqui. Mistas são cadeias fechadas com ramificações. A URGS adora chamar isso, ela adora usar esse termo mista, né? Então eu já estou fazendo aqui essa observaçãozinha para que você lembre na hora de fazer as questões da sua prova. Tá? Mistas são cadeias que são fechadas e possuem ramificações. E pessoal, um último termo que antigamente a gente nem comentava muito, mas infelizmente tem aparecido, é o termo alifático. Antigamente não se usava a expressão alifática para nada, apenas para cadeias abertas, para ser expressivo. Atualmente eles têm empregado de forma até irresponsável. E eles mudaram a concepção. Alifático hoje em dia é qualquer cadeia carbônica que não tenha aromaticidade. Portanto, vou te convidar para ver isso. Ó, cuidado. Cadeias alifáticas são quaisquer cadeias, ou seja, tanto as abertas quanto as fechadas, que não possuem anel aromático. Prontinho. Tá aí. Essa é a definição de cadeia alifática. As cadeias alifáticas são quaisquer cadeias, ou seja, tanto as abertas quanto as fechadas, que não possuem anéis aromáticos. Tudo bem? Entendeu?